Que ele fumava, claro, tem tanta gente que fuma e não morre de tuberculose, não morre de uma doença relacionada a isso propriamente. Mas na época ele morreu de tristeza, que ele não via mais algo melhor para a vida dele. E morreu muito cedo, com tanta coisa por fazer. O Brasil, como dizia o Sérgio Buarque de Holanda, quer dizer, tem uma enorme dificuldade em acertar as contas com o passado. É isso. Esses complexos nós temos que ir quebrando, né? E quebrando aos poucos, porque nós precisamos entender o Brasil com a genialidade dos seus inventores. Esse livro aqui italiano, do Piccola Scatola, é um livro sobre o rádio. Foi escrito por uma jornalista italiana, Laura De Luca, e por um sacerdote, membro do Vaticano, Walter Lobina. E aqui está dito claramente, né, que na patente do Marconi falta um elemento fundamental que estava presente na invenção do brasileiro, a transmissão da voz. Ou seja, de alguma maneira a Itália reconhece que que cabe ao Brasil esse pioneirismo, né, da invenção do rádio, que cabe ao padre Landel, e ele ainda não é reconhecido, né, pelo governo brasileiro, que é uma coisa que falta. Espero que em algum momento, pelo menos nas escolas de comunicação, ele seja melhor tratado, mais bem analisado. As universidades ainda não descobriram Landel de Moura, mas no Colégio Militar de Porto Alegre, as pesquisas do padre são estudadas. Hoje nós poderíamos chamar isso de alto-falante. Isso é o alto-falante para a época, né? Então, conforme a luz que incide nessa célula vai modificando a sua intensidade, aqui no alto-falante é produzido um som. Em 1895, senhores, ou próximo dessa data, alguém imaginar que nós poderíamos transmitir a voz humana ou o sinal telegráfico através da luz? Sim, eu acho que isto é a grande genialidade do Landel de Moura. Os olhos atentos acompanham com interesse as propostas de Landel de Moura. Os alunos não apenas assistem, mas desmontam as peças e repetem na prática as experiências pioneiras do padre cientista. Colocar a mão na massa é fundamental. Não adianta só para o engenheiro saber fazer, ele tem que fazer. Então, o Landel de Moura é um grande exemplo, tanto na questão do estudo, de como se estudar, como ter uma sólida formação acadêmica, como se dedicar. É muito importante que a pessoa coloque a mão na massa, que a pessoa produza, queira fazer as coisas. Não é só saber fazer, é fazer. E nisso, Landel de Moura é um excelente exemplo. Acredito muito em vocês da comunicação, do jornalismo, porque eu acho que vocês ajudariam muito a todas as autoridades a mover as pessoas que têm o poder dessa caneta na mão, de poder decidir essas coisas todas, de nós fazermos uma corrente para poder que haja o reconhecimento internacional das suas descobertas. Eu acho que todos falhamos. Nós da comunicação, os historiadores de forma geral, a própria Igreja Católica, né, que de alguma maneira sufocou um pouco deste processo, porque ela poderia, como igreja e como instituição, também ajudar a reverenciar essa história tão bonita. Então foi uma falha coletiva, uma falha geral que agora, né, começa a ser resgatada, começa a ser recuperada, e eu espero que com isso, né, o Brasil se veja reconhecido mundialmente através desse visionário que em época tão remota já tinha essa percepção, essa visão de futuro e da importância, né, dos seus inventos, da importância da sua dedicação a esses estudos, mesmo sem qualquer tipo de apoio, mas ainda assim, utilizando-se de sua sensibilidade, de sua inteligência,
conseguiu mostrar à época, ao mundo, algo que hoje nós estamos usufruindo e fundamental para que os muros caiam e para que as pessoas estejam cada vez mais próximas.